Olá, meus amigos! Uma nova safra chegou e milhares de toneladas de frutas e vegetais esperam para ser colhidas no campo. Mas como os agricultores conseguem colher uma quantidade tão enorme de produtos? Vamos descobrir neste vídeo. Você sabia que a abóbora já ocupou 22% da área de cultivo de vegetais no mundo? Para colher uma quantidade tão gigantesca de abóboras, os agricultores precisam usar máquinas de grande porte. Esta é uma máquina de colheita e trituração de abóboras. A máquina funciona organizando as abóboras em fileiras retas e, em seguida, usando grandes rodas com espinhos para levantar cada abóbora. Por dentro, um tambor triturador de 4 partes quebra a abóbora e separa todas as sementes. No entanto, muitos proprietários de fazendas preferem colher a abóbora inteira. Nesse caso, eles usam uma máquina de colheita com um longo sistema de esteira para levantar as abóboras do chão e colocá-las em caixas de armazenamento. Em alguns lugares, a colheita manual de abóboras ainda é preferida. Os agricultores usam tesouras grandes para cortar o talo e levantar cuidadosamente cada abóbora. Como as abóboras são pesadas e têm casca dura, isso exige força e cuidado para não danificar o fruto. As abóboras maduras e amarelas são carregadas em veículos, prontas para serem vendidas aos comerciantes. Em seguida, falaremos sobre o processo de colheita de maçãs. Algumas fazendas avançadas já começaram a usar drones para colher maçãs. Os drones escaneiam imagens para identificar as maçãs maduras. Depois, braços robóticos colhem as frutas de forma suave e precisa. Máquinas de vibração de árvores também são uma ferramenta de colheita eficaz. Uma grande lona branca é estendida perto da base da árvore, e então a máquina vibra a árvore, fazendo com que as maçãs maduras caiam e fiquem na lona. Dessa forma, milhares de maçãs podem ser colhidas sem danificar a árvore. No entanto, a colheita manual ainda é o método mais comum para garantir a qualidade da fruta. Em média, cada trabalhador pode colher cerca de 60 quilos de maçãs por hora. Para aumentar a produtividade, muitos lugares combinam a colheita manual com sistemas de esteiras mecanizadas. Os colhedores colocam as maçãs na esteira e elas são levadas diretamente para os caixotes. Graças a esse método, cada trabalhador pode colher até 250 quilos de maçãs por hora. Além das maçãs, a manga é uma das frutas mais consumidas no mundo, com uma produção total de até 40 milhões de toneladas por ano. Por isso, os agricultores precisam encontrar maneiras de colher mangas o máximo e mais rápido possível. Enquanto isso, os proprietários de pequenas fazendas preferem contratar um grande número de trabalhadores para colher mangas. Para as mangas mais baixas e fáceis de alcançar, as pessoas geralmente as colhem diretamente com as mãos. Para as mangas no topo das árvores altas, os colhedores usam uma vara longa para cutucar suavemente e pegar a fruta, evitando que ela caia no chão. Alguns lugares até equipam escadas hidráulicas que ajudam os colhedores a serem elevados à altura desejada para colher as mangas diretamente. Após a colheita, as mangas são lavadas com água e cuidadosamente empilhadas em cestos, aguardando a distribuição.
No campo de cenouras, as colheitadeiras operam a toda velocidade. Os agricultores dirigem as máquinas ao longo das fileiras de cenouras e a parte frontal da máquina arranca tanto a folhagem quanto as raízes de cenoura do chão. As cenouras são levadas para a máquina para peneirar a sujeira e cortar o excesso de folhas do talo. As cenouras limpas são empurradas para uma esteira para serem descarregadas e despejadas diretamente nos caixotes na parte traseira. Sem essas colheitadeiras, seria difícil para os agricultores atender à demanda de milhões de toneladas de cenouras por ano. Ao contrário das cenouras, a alcachofra geralmente é colhida manualmente para garantir a qualidade dos botões. Os agricultores caminham pelas fileiras de plantas, colhendo suavemente com as mãos os botões de alcachofra que atingiram o tamanho padrão. Após a colheita, eles jogam cada botão em grandes cestos presos às costas. O abacate também é uma fruta que geralmente é colhida à mão. Para aumentar a produtividade, os agricultores criaram muitas ferramentas de apoio com uma cabeça de corte compacta, uma bolsa de coleta abaixo e conectada a uma longa vara de madeira. Basta colocar a cabeça de corte no talo, um giro suave e a fruta cai na bolsa. Em fazendas mais modernas, escadas hidráulicas são usadas para elevar os agricultores. Em uma plataforma elevatória estável, eles selecionam facilmente os abacates padrão para a colheita, garantindo a qualidade da fruta após a colheita. Enquanto isso, o mirtilo é uma fruta que geralmente é colhida por máquinas. Essas máquinas funcionam prendendo os arbustos de mirtilo pelos dois lados e, em seguida, usando barras vibratórias ao longo do tronco da planta para fazer as frutas caírem. Sob a máquina, há um sistema de calhas e esteiras projetado para coletar e transferir as frutas para os caixotes. O operador senta-se no alto e pode observar todas as fileiras de plantas à frente. Graças a isso, o processo de colheita é rápido, preciso e minimiza as perdas. Essas máquinas são a ajuda que permite aos agricultores americanos atingir uma produção de 283 mil toneladas de mirtilo, a segunda maior do mundo. Os agricultores estão trabalhando duro no campo verdejante de couve na Califórnia. Eles cortam suavemente as plantas de couve do solo para não danificar as folhas. Este é um trabalho árduo, pois os agricultores precisam ficar curvados por horas para trabalhar. Hoje em dia, as máquinas estão gradualmente substituindo os humanos nesse trabalho árduo. Esta colheitadeira de couve possui 600 varetas de aço inoxidável que são usadas para arrancar as folhas de couve do talo. Em seguida, a couve é levada para dentro da máquina para sacudir a terra e as pedras presas às raízes. Uma máquina como essa pode colher 80 mil plantas de couve no campo em um dia. A Califórnia também é o maior produtor de brócolis dos Estados Unidos, respondendo por até 92% da produção total. Os agricultores geralmente colhem quando a cabeça do brócolis ainda está firme e não se abriu. Eles usam uma faca afiada para cortar o talo horizontalmente, deixando uma parte do caule para facilitar a embalagem e o armazenamento. Além disso, o brócolis é colhido por máquinas especializadas. A máquina corta uma série de plantas de brócolis e, em seguida, as leva para uma esteira. Lá, os trabalhadores ficam dos dois lados para classificar e remover as plantas que não atendem aos padrões.
Os brócolis de qualidade são embalados em caixas diretamente no campo, mantendo-se frescos durante o transporte para os supermercados. A Califórnia também é famosa por ser a capital mundial da amêndoa, com uma produção de quase 900 mil toneladas por ano. Quando a época da colheita chega, todo o vasto campo ecoa com o som das máquinas. Máquinas de vibração de árvores aparecem com braços gigantes. Elas agarram firmemente o tronco da árvore e o sacodem em um instante. Apenas alguns segundos depois, as amêndoas caem simultaneamente como uma pequena chuva. Essa técnica não só economiza tempo, mas também protege a árvore para que ela continue a florescer e dar frutos na próxima temporada. Depois, máquinas varredoras, semelhantes a vassouras gigantes, aparecem e agrupam todas as amêndoas em fileiras retas. Em seguida, as máquinas aspiradoras continuam o trabalho, levando todas as amêndoas para o compartimento de armazenamento para serem transportadas para o local de processamento. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem pêssegos. Pêssegos são macios e facilmente danificados, então não se pode ter pressa. As mãos dos agricultores colhem cada pêssego rapidamente. Alguns até usam escadas para colher os pêssegos mais altos. Suas mãos ficam cobertas de poeira fina da penugem dos pêssegos, pois trabalham no pomar por muitas horas. À medida que a escala do cultivo se expande, as máquinas começam a participar do processo de colheita. Este é um equipamento de colheita semi-automático. Os trabalhadores ficam dos dois lados da fileira de pêssegos, colhem as frutas e as colocam suavemente na esteira. Os pêssegos são então transportados ao longo do sistema de esteiras para a área de embalagem na parte traseira. Antigamente, a safra de tomate só acontecia de julho a setembro, mas graças ao cultivo em estufas, agora podemos comer tomates o ano todo. Para garantir a qualidade dos tomates, muitos agricultores optam pela colheita manual. Eles caminham pelas fileiras de plantas, usando tesouras para cortar os tomates do talo e colocá-los suavemente nos cestos de coleta. Em fazendas modernas, robôs são usados para colher tomates. Braços robóticos são programados de forma inteligente, posicionados precisamente entre as fileiras de plantas. Graças a um sistema de sensores de imagem e inteligência artificial, o robô pode diferenciar entre frutas maduras e não maduras, e então suavemente prender a fruta madura e separá-la do talo. Em grandes fazendas, os tomates são colhidos por máquinas especializadas. A máquina levanta a planta, vibra suavemente para separar as frutas e as leva para a esteira. Os trabalhadores ficam dos dois lados para classificar, removendo as frutas danificadas. As frutas padrão são despejadas em caixas e transferidas para caminhões, prontas para serem transportadas para o local de consumo. Graças a essas modernas colheitadeiras, a produção de tomate em 2024 estabeleceu um novo recorde mundial com 45,8 milhões de toneladas. Em um campo de até 32,37 hectares, a quantidade de pepinos a ser colhida é enorme e requer a colaboração de toda a família. Cada pessoa segura uma cesta, caminhando pelas fileiras de plantas, colhendo suavemente cada pepino maduro. Em fazendas modernas, as colheitadeiras de pepino ajudam a acelerar o processo. A máquina percorre as fileiras de plantas,
usando um mecanismo de vibração ou pinça para separar as frutas do talo. Em seguida, os pepinos são transferidos para uma esteira para serem limpos e classificados no local. Graças a isso, toneladas de pepinos podem ser colhidas em apenas um dia. Outra fruta muito cultivada nos Estados Unidos é o damasco, com mais de 4.800 hectares de área de colheita. Como a colheita manual dificilmente consegue atender a demanda do mercado, os agricultores geralmente usam máquinas de vibração de árvores. Existem dois tipos comuns de máquinas de vibração utilizadas. No primeiro tipo, a máquina possui um chassi que envolve o tronco da árvore. Ao se mover para cada damasqueira, o vibrador é ativado, sacudindo o tronco da árvore com força, fazendo com que os damascos caiam. Esses damascos são imediatamente coletados em uma calha dentro da própria máquina. O segundo tipo de máquina é mais simples. Estende-se uma lona na base da árvore e, em seguida, um braço mecânico se aproxima, prende o tronco da árvore e o sacode vigorosamente. Os damascos caem na lona e depois são recolhidos. Ambos os métodos ajudam a evitar que os damascos sejam danificados. Para frutas grandes e pesadas como a melancia, a colheita exige tanto a força humana quanto o apoio de máquinas. Os agricultores colhem as melancias do campo e as passam de mão em mão para colocá-las na esteira. As melancias são então classificadas e empilhadas em grandes caixas, prontas para serem transportadas. Com a intervenção da tecnologia, tudo se torna muito mais rápido. Esta máquina se move pelo campo, usando uma esteira para levar cada melancia para a esteira principal. As esteiras entrecruzadas transferem continuamente as melancias para um compartimento fechado na parte traseira. A cada dia, dezenas de toneladas de melancias podem ser colhidas, muito mais rápido do que a colheita manual. O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para receber informações sobre os vídeos mais recentes do canal. A colheita de produtos agrícolas não é apenas a etapa final, mas também uma demonstração da habilidade e criatividade dos agricultores. De maquinários avançados a técnicas meticulosas de colheita manual, cada método de colheita proporciona uma sensação de admiração. No vídeo de hoje, exploraremos algumas das colheitas mais impressionantes de frutas e vegetais realizadas por agricultores. Na Califórnia, cerca de 46 mil acres são dedicados ao cultivo de morangos. A maior parte da colheita é feita à mão para garantir a mais alta qualidade. Os trabalhadores usam carrinhos de mão para se deslocar pelas fileiras de morangos. Tudo depende da habilidade de colhedores experientes, que sabem exatamente quais frutas estão maduras e prontas para serem colhidas e embaladas diretamente no campo. Do final de setembro até abril, é a temporada de colheita de frutas cítricas no Texas. Normalmente, 60% da produção do estado é vendida fresca, enquanto os 40% restantes são usados para suco. No entanto, os agricultores ainda não encontraram um método mecânico que não danifique a fruta, então a colheita manual continua sendo a única opção. Os agricultores colhem cada fruta cuidadosamente para manter a casca intacta e preservar seu frescor. Semelhante à colheita de frutas cítricas, a colheita do kiwi é feita com muito cuidado. Os agricultores colhem cuidadosamente cachos de kiwis maduros, colocando rapidamente cada um em um saco. Uma vez cheios, os sacos são esvaziados em caminhões próximos para facilitar o transporte.
Durante a colheita, eles também removem o excesso de folhas para manter a qualidade da fruta. Este é o primeiro passo na criação do renomado vinho Valpolicella, da Itália. As uvas são normalmente colhidas à noite, quando as temperaturas são mais baixas, o que ajuda a preservar a acidez natural e realçar os sabores frutados. Sistemas especiais de iluminação auxiliam trabalhadores qualificados na colheita seletiva dos melhores cachos de uva. Uma equipe de veículos especializados percorre lentamente as fileiras enquanto os colhedores se abaixam para cortar cada cabeça de couve-flor e colocá-la em uma esteira rolante. Durante a colheita, eles removem folhas e quaisquer floretes danificados para garantir que apenas couve-flor da mais alta qualidade seja coletada. Todo o processo é tranquilo e coordenado, refletindo o trabalho em equipe necessário para uma colheita eficiente. Muitas fazendas na Califórnia ainda dependem de métodos de colheita manual em larga escala. Durante a temporada de colheita de cebola, dezenas de trabalhadores se movem em ritmo acelerado pelos campos. Em filas ou curvados, eles retiram cuidadosamente cada cebola do solo. Após a colheita, os trabalhadores cortam as raízes e folhas com facas e, em seguida, jogam rapidamente as cebolas em caixas ou sacos próximos. Em seguida, vemos um processo de colheita impressionante, onde os agricultores se revezam cortando, pegando, carregando e transportando em perfeita coordenação. Quando um cacho de banana está pronto, um agricultor corta o caule enquanto o outro pega o cacho pesado nos ombros e o carrega rapidamente para o sistema de cabos aéreos. Esse processo exige força física e trabalho em equipe sincronizado. A colheita do durião é uma tarefa potencialmente perigosa, que exige coordenação absoluta. Os agricultores precisam subir no alto das árvores e usar facas para cortar os frutos pesados e espinhosos. Assim que o durião é cortado, ele é jogado da árvore, onde outra pessoa, abaixo, o pega com um saco bem a tempo. Eles devem evitar qualquer impacto que possa danificar o fruto ou causar ferimentos. Cerca de 35 agricultores trabalham aqui. Eles se abaixam para colher cada batata doce do solo, sacudindo delicadamente a terra e colocando-as em baldes. Quando cheio, o balde é rapidamente levado para o caminhão, onde as batatas doces são passadas de mão em mão e despejadas em grandes recipientes. Todo o processo ocorre de forma tranquila e rápida, demonstrando a resistência e a eficiência dos agricultores em vastas áreas. O aipo é colhido diretamente no campo com a ajuda de veículos especializados equipados com correias transportadoras. Os trabalhadores se abaixam para cortar os talos de aipo perto da base e, em seguida, os colocam rapidamente na correia transportadora. Outros trabalhadores removem o excesso de folhas e embalam cuidadosamente o aipo em caixas no local para mantê-lo fresco. Anualmente, os agricultores espanhóis colhem cerca de 170 milhões de quilos de ameixas para secagem. O que torna a colheita de ameixas para secagem única é o momento certo. Ele precisa ser perfeito. Se colhidas muito cedo, a fruta não será doce o suficiente. Se forem colhidas muito tarde, as ameixas podem rachar e ficar difíceis de secar. Os agricultores observam atentamente a cor da casca e a maciez para determinar o momento perfeito. Atualmente, o México consome e exporta cerca de 800 milhões de quilos de nopal por ano. Os agricultores costumam colher de manhã cedo para preservar o frescor. Cada nopal é cuidadosamente selecionado, geralmente com 18 a 23 centímetros de comprimento, e deve atender aos padrões de maciez, espessura e ausência de espinhos afiados. Após o corte, o nopal é cuidadosamente embalado em caixas e transportado para a unidade de processamento.
A colheita de peras espinhosas exige cautela e precisão, pois a casca externa da fruta é coberta por pequenos espinhos que podem facilmente causar ferimentos. Os agricultores usam pinças especiais para colher cada fruta com delicadeza e cuidado. Além disso, costumam usar luvas grossas de borracha para proteger as mãos durante a colheita. Depois de colhidas, as peras espinhosas são cuidadosamente colocadas em baldes para evitar machucados e prepará-las para o transporte. Nos campos, os agricultores caminham abaixados para colher abacaxis maduros, jogando-os rapidamente nas cestas presas às costas. Sem parar, eles usam uma técnica precisa de arremesso até que as cestas estejam cheias. O fluxo de trabalho é contínuo e rápido. Ao final, os abacaxis são carregados em caminhões para transporte até a unidade de embalagem. A colheita de tâmaras vermelhas secas, uma especialidade da China, é feita de uma maneira única. Os agricultores usam paus para bater nos galhos das árvores, fazendo com que as tâmaras caiam no chão. As frutas são então alinhadas ordenadamente com o auxílio de sopradores de vento. Em seguida, máquinas a vácuo são usadas para coletar as tâmaras rapidamente, reduzindo a necessidade de trabalho manual. A Índia é o maior produtor mundial de mamão, com uma produção anual de cerca de 5,2 bilhões de quilos. Apesar da escala, não há pressa nem caos nos pomares de mamão. Cada fruta é cuidadosamente colhida à mão e colocada em carrinhos. Os mamões são então dispostos em pilhas organizadas, prontos para a próxima etapa de transporte. Durante a temporada de colheita das cerejas, os agricultores começam a trabalhar cedo pela manhã, enquanto o tempo ainda está fresco. Cada cereja é colhida manualmente com extremo cuidado para evitar danos às frutas próximas ou machucar a casca fina. Embora a colheita seja totalmente manual, o ritmo é rápido e consistente. Agricultores experientes selecionam cerejas recém-maduras e ainda com os pedúnculos para melhor preservação. Em vastos campos cobertos de plantas de pimentão, os agricultores colhem manualmente. Caminhando em fileiras entre as plantações, eles colhem cada pimentão firme e brilhante e o colocam em baldes de plástico que carregam. Uma vez cheios, os baldes são levados para pontos de coleta, onde os pimentões são separados em caixas, prontos para o mercado. O Vale do Rio Vermelho é a maior região produtora de beterraba sacarina dos Estados Unidos, respondendo por cerca de 44% da produção nacional, em grande parte graças à precisão e à potência das máquinas modernas. À medida que a máquina se move pelo campo, lâminas levantam as beterrabas do solo. Em seguida, um sistema integrado sacode a terra e apara as pontas. As beterrabas limpas são transportadas por uma correia transportadora e depositadas em um grande silo na parte traseira, capaz de armazenar várias toneladas em uma única passagem. Colhedores de framboesa percorrem fileiras de arbustos carregados de frutas. Hastes plásticas flexíveis estendem-se de ambos os lados da máquina, sacudindo suavemente para desalojar os frutos maduros. Os trabalhadores removem folhas e frutos verdes, enquanto as framboesas são colocadas em bandejas de plástico para evitar que fiquem machucadas. Na primavera e no outono, na França, o espinafre é colhido com máquinas de alta eficiência. Equipadas com lâminas de corte rentes ao solo, as máquinas aparam delicadamente os talos do espinafre. Imediatamente após o corte, o espinafre é levado para recipientes de coleta, onde fortes jatos de ar removem a poeira e filtram pequenos detritos. As colhedoras de groselha preta movem-se lentamente entre as fileiras, com braços projetados para abraçar as plantas e proporcionar o máximo acesso aos frutos maduros. Dentro da máquina, eixos rotativos vibram levemente, fazendo com que os frutos maduros caiam sem danificar os arbustos. Os frutos caem em uma correia transportadora, onde são pré-selecionados antes de serem transferidos para contêineres laterais.
A colheita de cranberries é realizada inteiramente na água, uma imagem única e icônica, especialmente na América do Norte. A máquina se move lentamente pela água vermelha, e um tambor giratório desloca delicadamente os frutos, unindo-os. Os cranberries são então sugados por meio de tubulações e correias transportadoras para calhas de coleta. Usando o fluxo de água e um mecanismo giratório, os frutos flutuam diretamente para grandes recipientes de armazenamento, prontos para a próxima etapa de processamento. Como as tamareiras crescem muito alto, os colhedores precisam usar elevadores mecânicos especializados para alcançar os cachos de frutas mais altos. Uma vez que estejam ao alcance, os agricultores colhem cuidadosamente cada tâmara madura e as colocam ordenadamente em bandejas para garantir a melhor qualidade. Outros agitam suavemente o cacho de frutas para que as tâmaras caiam diretamente em sacos de malha amarrados abaixo, economizando tempo e esforço sem deixar de colher uma grande colheita. Quando as folhas ficam marrons e murchas, é o momento perfeito para a colheita. Máquinas se movem ao longo das treliças, sacudindo hastes de plástico para separar as uvas secas. Essas passas caem e são coletadas em uma esteira rolante que passa por baixo da colhedora. Alguns vinhedos utilizam sistemas de redes que aumentam a produtividade, permitindo que as uvas sequem na videira. A agitação suave também minimiza os danos às videiras durante o processo de colheita. Colhedoras de batatas percorrem os campos, cavando suavemente o solo para trazer raízes e tubérculos à superfície. Esteiras transportadoras transportam as batatas por várias etapas de limpeza, removendo sujeira e detritos. As máquinas são equipadas com sensores que classificam as batatas por tamanho e qualidade ali mesmo no campo, garantindo que apenas as melhores sobrevivam. Todos os anos, os agricultores do Texas colhem cerca de 2,2 bilhões de quilos de algodão. Graças à tecnologia avançada, o processo é rápido e altamente eficiente. A colhedora envolve delicadamente cada cápsula branca e macia, protegendo as delicadas fibras de algodão. Dentro da máquina, sistemas de rotação e penteação separam o algodão das cápsulas com rapidez e precisão, enquanto sementes e impurezas são removidas na hora. Agora chegamos aos campos de rosas, onde os agricultores colhem cada flor à mão com muito cuidado para evitar machucar as pétalas e preservar a fragrância natural da flor. Cada rosa é colhida assim que se abre completamente, capturando seu máximo frescor e cor vibrante. Esse método manual garante flores de alta qualidade para produtos de alto valor, como óleos essenciais e perfumes. Colhedoras de lavanda deslizam sobre fileiras de flores, cortando com precisão cachos cheios e saudáveis sem danificar as plantas. A lavanda recém-cortada é imediatamente transferida para a esteira transportadora da máquina. Essas colhedoras aumentam a produtividade, preservando o aroma natural e a aparência delicada das flores. Nas plantações de repolho da Holanda, enormes máquinas de colheita operam como fábricas móveis de repolho. A cabeça da máquina puxa delicadamente os repolhos do chão, enquanto a bordo, as folhas excedentes são aparadas e as cabeças são selecionadas antes de serem carregadas em caixas de armazenamento para conservação a longo prazo. Isso significa que repolho fresco e crocante está disponível mesmo no auge do inverno.
A maior parte do milho doce é colhida com máquinas modernas. Essas colhedoras são equipadas com cabeçotes de corte especialmente projetados que removem as espigas dos talos de forma limpa, sem quebrá-las ou danificá-las. À medida que a máquina se move, ela separa automaticamente as espigas e as coloca no compartimento de armazenamento. Em 2024, a indústria de milho doce dos Israel atingiu um valor de produção estimado em cerca de 993 milhões de dólares para os mercados fresco e processado. Olá, meus amigos! Tenho certeza de que vocês já estão familiarizados com a imagem de máquinas agrícolas trabalhando no campo, certo? No futuro, talvez vejamos essa imagem ainda mais, pois, segundo as previsões, o mercado de equipamentos agrícolas terá um valor de mais de 189,4 bilhões de dólares americanos em 2030. Então, como especificamente os agricultores usam os tipos modernos de máquinas agrícolas? Vamos descobrir neste vídeo. Você sabia que hoje em dia os agricultores podem usar lasers para matar ervas daninhas? Esta é uma dessas máquinas. Primeiro, a máquina de laser weeder irá varrer toda a área de cultivo para distinguir claramente as plantas cultivadas das ervas daninhas. Em seguida, a máquina irá direcionar raios laser de alta intensidade para as ervas daninhas. O rápido aumento da temperatura danifica as células, impedindo que as ervas daninhas continuem a crescer. Cada disparo dura apenas alguns milissegundos, garantindo que as plantas cultivadas não sejam afetadas. Uma máquina de laser weeder como esta pode remover ervas daninhas 80 vezes mais rápido do que um ser humano. Os agricultores usam pulverizadores automáticos para pulverizar pesticidas ou fertilizantes líquidos. Esta é a máquina de pulverização JAG, R150 UGV. Embora a máquina pareça bastante pequena, ela possui um tanque com uma capacidade extremamente grande, cerca de 100 litros. Durante a operação, o sistema de bombeamento suga a solução do tanque e a empurra para os bicos de pulverização dispostos ao longo do corpo da máquina. O sistema de controle ajustará automaticamente a vazão e o padrão de pulverização com base na velocidade de movimento da máquina, garantindo uma cobertura uniforme em toda a área cultivada. A máquina pode atingir uma eficiência máxima de até 5 hectares por hora. Esta é a planta de cânhamo. As plantas de cânhamo são altas e crescem densamente, então a colheita mecânica é geralmente preferida à colheita manual. Durante a operação, a unidade de corte frontal usará lâminas rotativas para cortar a base das plantas. Imediatamente depois, os caules são conduzidos à unidade de processamento através de um sistema de esteira transportadora integrado. O ponto especial está na unidade de corte interna. Em vez de várias lâminas, o sistema usa apenas uma grande lâmina que gira rapidamente para cortar os caules em seções de 30 a 60 centímetros de comprimento. Este método é adequado para as características resistentes e fibrosas da planta de cânhamo, ajudando o processo de processamento a ocorrer de forma mais suave e eficiente. Para melhorar a fertilidade do solo e apoiar o crescimento mais estável das plantas, os agricultores geralmente usam máquinas para espalhar fertilizante líquido tratado no solo. Ao atingir a posição, o sistema de bombeamento do veículo é ativado para criar pressão para empurrar o fertilizante para fora. O fertilizante líquido é então conduzido através de um sistema de tubos e pulverizado por bicos dispostos uniformemente ao longo da largura da máquina. A máquina pode operar dia e noite sem parar. Com uma capacidade de até aproximadamente 64.350 litros, este equipamento pode transportar uma grande quantidade de fertilizante líquido suficiente para irrigar dezenas de hectares de campos.
No campo, os canteiros de tomate estão prontos para a colheita. Enquanto a máquina se move ao longo dos canteiros de tomate, o sistema de esteira transportadora levanta suavemente os canteiros de tomate do solo. Neste ponto, os tomates são conduzidos pela esteira para dentro da máquina, que vibra para remover a terra e as folhas para limpar os frutos. Em seguida, um agricultor será responsável por remover os tomates amassados, esmagados ou podres. Apenas os tomates de qualidade são empurrados para a esteira e despejados no recipiente. Estima-se que o volume de tomates processados globalmente em 2024 seja de 45,7 milhões de toneladas. A seguir, falaremos sobre a máquina de plantio de batata. Primeiro, a unidade de preparo do solo na frente da máquina irá continuamente arar o solo, criando canteiros de plantio soltos e uniformes. Imediatamente depois, o sistema de plantio automático colocará as sementes em cada canteiro, em cada linha. Finalmente, a máquina realiza o amontoamento. O solo é empurrado para cobrir as sementes, formando canteiros altos que ajudam as batatas a crescerem melhor e reduzem as pragas e doenças. Em um único movimento, a máquina pode plantar simultaneamente 8 fileiras de batatas, muito mais rápido e eficiente do que o plantio manual. Uma maneira de limpar as ervas daninhas nos campos é usar um mini cortador de grama. A máquina possui um sistema de esteiras que ajuda a aderir firmemente em terrenos íngremes e acidentados, mesmo em locais com inclinação de até 55 graus. O usuário só precisa controlar a máquina remotamente com um controle manual, o que é muito fácil, como controlar um carrinho de brinquedo. A cabeça de corte está localizada entre as duas esteiras. As lâminas de corte rotativas feitas de aço duro cortam e trituram a grama e a vegetação na superfície do solo. A altura de corte pode ser ajustada de forma flexível, geralmente de 50 a 185 milímetros, adequada para diversos fins. Nos Estados Unidos, existem algumas áreas de terra extremamente áridas. Os agricultores precisam alugar máquinas de coleta de pedras para limpar a superfície do solo antes de cultivar. A máquina possui uma estrutura metálica robusta, projetada para suportar grandes forças de impacto ao trabalhar em solos duros e pedregosos. À medida que a máquina se move, os dentes de aço presos à estrutura da máquina rastelam e jogam pedras, cascalho e outros obstáculos em uma esteira transportadora. A terra e as pedras, depois de serem elevadas pela esteira, são despejadas em um grande recipiente dentro do corpo da máquina. Além disso, muitos agricultores preferem pequenos cultivadores, como este Tiller T M1050B, porque são mais baratos e fáceis de usar. Eles só precisam ligar o motor e empurrar a máquina para a área de terra à frente. À medida que a máquina é empurrada, as lâminas giram em alta velocidade, penetrando no solo, cortando e revolvendo a terra, tornando-a mais solta. Em Malataverne, no sudeste da França, os campos de lavanda floresceram, prontos para a colheita. A colheitadeira se move ao longo dos canteiros de flores. A cabeça da máquina levanta suavemente as flores, as leva para dentro da máquina e corta os caules das flores. As flores processadas são então transferidas através de um tubo e despejadas diretamente no recipiente acima do corpo da máquina. Hoje, a área de cultivo de lavanda na França é de 28 mil hectares. No Canadá, os fardos de feno colhidos no final da estação são colocados em um hay buster para reutilização. Os hay busters em fazendas de médio e pequeno porte geralmente têm um recipiente. Dentro do recipiente, há um sistema de facas rotativas de alta velocidade, responsável por triturar e picar o feno que é introduzido.
leva apenas cerca de 2 minutos para a máquina processar um grande fardo de feno. Os agricultores geralmente cortam a palha em 2 tamanhos, aproximadamente 7,6 centímetros para usar como cama para o gado, e um tamanho menor para alimentar o gado. No campo, os agricultores estão se preparando para colher bulbos de tulipa. Primeiro, a água é despejada para encher o recipiente no veículo. Depois que a máquina é ligada, as lâminas de escavação escavam a camada de solo que contém os bulbos de tulipa. A sujeira e as folhas são removidas dos bulbos por um sistema de peneiração vibratória, e então são despejadas novamente no recipiente de água no veículo para mais 2 lavagens. Os bulbos de tulipa limpos são então levados por uma esteira transportadora e despejados em outro vagão, e então serão transportados para a fábrica para serem preparados para a venda. O limão é uma das frutas mais consumidas no mundo, com uma produção estimada em cerca de 10,2 milhões de toneladas em 2024. Além da colheita manual de limões, os agricultores também usam máquinas modernas. A máquina se move ao longo das fileiras. A parte frontal da máquina é projetada para deslizar entre as árvores. Os eixos rotativos na frente da máquina giram continuamente, deslizando pelos galhos e derrubando suavemente os limões maduros dos galhos. Os limões colhidos são armazenados em uma calha e depois despejados em um recipiente. Além disso, esta máquina também é usada para colher maçãs. Recentemente, foi inventada uma máquina para polinizar kiwis. Primeiro, o pólen é misturado com água. Esta mistura líquida é então pulverizada nas flores femininas por bicos de pulverização, semelhante à pulverização de pesticidas. O sistema direcionará automaticamente o pólen para as flores femininas em floração para garantir um processo de polinização bem-sucedido. A máquina se move lentamente a uma velocidade de 1 a 2 km por hora, ao redor do pomar, até que todas as flores sejam polinizadas. A polinização mecânica pode resolver muitos problemas, como a escassez de insetos polinizadores naturais ou a polinização irregular. Alças também são adicionadas para usar esta máquina para colher kiwis. Esta é uma máquina de cobertura de filme plástico agrícola. O agricultor irá prender um rolo de filme plástico preto na barra de rolos na parte traseira da máquina. À medida que a máquina se move, o rolo de filme plástico será gradualmente desenrolado e estendido uniformemente sobre a superfície do canteiro de terra que foi solto. As 2 bordas do filme plástico serão enterradas no solo pelas rodas, ajudando a fixar o filme firmemente e evitando que o vento ou a água o levantem. A cobertura com filme plástico ajuda a reter a umidade no solo. Então, acabamos de explorar como os agricultores aplicam máquinas agrícolas modernas na agricultura. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente ou compartilhe. E lembre-se de clicar no sino de notificação para não perder o novo conteúdo do canal. Na era da agricultura de alta tecnologia, as máquinas modernas tornaram-se um auxiliar indispensável para os agricultores nos processos de criação e colheita de gado. No vídeo de hoje, exploraremos como os agricultores estão lucrando milhões de dólares com o uso de máquinas avançadas. Atualmente, existem mais de 35 mil sistemas de ordenha robótica em fazendas leiteiras ao redor do mundo. Com 60 baias de ordenha, o sistema rotativo completa uma rotação completa em apenas 9 minutos e pode ordenhar até 250 vacas por hora, 2 vezes ao dia. Quase 90% das vacas entram no sistema voluntariamente após apenas 4 sessões de ordenha.
Cada sessão agora leva apenas cerca de 45 minutos, e o sistema atinge quase a eficiência máxima após essas 4 primeiras vezes. Assim que a vaca entra, o sistema a identifica por meio de um dispositivo instalado em uma coleira. O operador pode visualizar informações detalhadas sobre cada vaca em uma tela de controle. Cada braço robótico é equipado com uma câmera digital 3D frontal, usada para localizar os tetos com precisão. O sistema registra a altura de cada vaca no retorno, encaixa os copos de ordenha com precisão e os desencaixa automaticamente ao final da ordenha, ajudando a manter a excelente saúde do úbere. Enquanto a vaca está sendo ordenhada, a cor que exibe seu nome e ID muda gradualmente para verde escuro à medida que se aproxima da produção média de leite. A maioria das vacas conclui o processo de ordenha em apenas 5 a 6 minutos, após o qual a cor muda para cinza, indicando a conclusão. Então, como o leite fresco chega da fazenda leiteira à sua mesa? O leite é extraído das vacas a cerca de 37 graus Celsius, a temperatura natural do corpo do animal. Para garantir que o leite permaneça limpo e seguro, todo o processo de ordenha e transporte na fazenda é totalmente automatizado. O leite flui diretamente da vaca através de tubulações de aço inoxidável para um tanque de armazenamento refrigerado. Uma vez cheio, o leite é transferido para um caminhão especial com isolamento térmico. Esses caminhões mantêm o leite a uma temperatura consistentemente fria durante todo o trajeto, prevenindo o crescimento bacteriano e preservando seu frescor. Isso garante que, da fazenda à unidade de processamento, a qualidade do leite permaneça a melhor possível. Na unidade de processamento, o leite é rigorosamente testado antes de passar pela homogeneização e pasteurização para garantir que seja seguro para os consumidores. Por fim, o leite é embalado em galões de 1,8 litro, recipientes de 2,2 litros ou pequenas caixas de 226 mililitros, como as que você costuma ver na escola. Uma vez embalado, o leite é carregado em outro caminhão e entregue a supermercados ou escolas da região, pronto para chegar às mãos dos consumidores. Antes de usar a máquina de ração peletizada, os agricultores precisam preparar e misturar uniformemente ingredientes essenciais, como fubá, farelo de arroz, farinha de peixe, minerais e diversas vitaminas. A mistura adequada não só garante um valor nutricional consistente em cada pellet de ração, como também ajuda a máquina a operar com mais eficiência, evitando obstruções causadas por materiais muito secos ou muito úmidos. Após a mistura completa dos ingredientes, o agricultor despeja a mistura de ração no funil de entrada da máquina. Quando a máquina é ligada, o eixo de compressão começa a girar continuamente, gerando alta pressão para comprimir os materiais firmemente em pellets. A ração granulada facilita a alimentação, a digestão e a absorção de nutrientes por animais como aves, porcos e peixes, em comparação à ração em pó tradicional. Para reduzir a mão de obra e aumentar a precisão da limpeza, muitos agricultores agora utilizam máquinas automáticas de limpeza de estábulos. Durante a operação, o agricultor simplesmente seleciona o programa de limpeza apropriado por meio de um painel de controle com tela sensível ao toque. A máquina se move automaticamente dentro do celeiro,
usando sensores ultrassônicos, que permitem que ela navegue com precisão e pare ao chegar ao final do percurso. Isso significa que todo o processo de limpeza pode ser realizado com intervenção humana mínima, reduzindo significativamente o trabalho manual. A máquina é equipada com 2 bicos de pulverização de alta potência que produzem jatos de água potentes, capazes de atingir até 5 metros de altura. Esses jatos removem facilmente esterco, poeira e resíduos acumulados em pisos, paredes e coxos. Em granjas avícolas modernas, manter a qualidade da cama é um fator fundamental para garantir a saúde do rebanho e maximizar a produtividade. Para resolver esse problema, muitos criadores recorreram ao robô XO, um dispositivo automatizado projetado para soltar e melhorar as condições da cama. Graças ao seu sensor baseado em lidar e sistema de navegação, o robô pode operar com eficácia em espaços fechados sem perturbar o rebanho. Ele areja a cama para evitar a formação de crostas e acúmulo de umidade, ajudando a reduzir o risco de dermatite das patas e doenças respiratórias em aves. Além disso, o robô fornece continuamente dados sobre a qualidade do ar no estábulo, incluindo temperatura, umidade e níveis de amônia. Essas informações são enviadas a um sistema de controle central, onde os produtores podem monitorar e ajustar as condições remotamente usando um computador ou smartphone. Nesta granja, os ovos são coletados automaticamente das áreas de nidificação e transportados para a unidade de processamento. Esses robôs são projetados para manusear os ovos com cuidado, reduzindo a quebra e a contaminação. Máquinas avançadas de coleta de ovos podem classificar os ovos por tamanho e qualidade. Elas realizam tarefas essenciais de processamento, como lavagem, classificação e embalagem, preparando os ovos para o transporte. Esses sistemas podem processar milhares de ovos por hora, reduzindo significativamente os custos de mão de obra e, ao mesmo tempo, atendendo consistentemente aos padrões de mercado. Nas fábricas modernas, os sistemas automatizados de embalagem de ovos substituíram em grande parte o trabalho manual. A tecnologia de autoembalagem utiliza estruturas eletromecânicas para manusear os ovos com precisão e segurança. Cada ovo é automaticamente identificado, movido e colocado na posição correta em segundos, sem interromper o fluxo de trabalho geral. O sistema garante o volume de embalagem adequado e é flexível o suficiente para se adaptar a diferentes tipos de caixas e tamanhos de embalagens, de bandejas plásticas a caixas de papelão. Esses sistemas automatizados podem processar milhares de ovos por hora, aumentando a eficiência da produção e garantindo que todos os ovos atendam consistentemente aos padrões de qualidade do mercado. No passado, vacinar aves era uma tarefa demorada e tediosa, mas, graças aos avanços tecnológicos, máquinas de injeção automática e semiautomática de vacinas são agora amplamente utilizadas em granjas modernas, tornando o processo de vacinação mais rápido, preciso e muito mais seguro do que os métodos manuais tradicionais. As máquinas de vacinação geralmente operam com um sistema pneumático. Durante a operação, o usuário puxa a gaveta do dispositivo até que ela pare. A seringa se enche automaticamente com a quantidade necessária de vacina. Em seguida, a gaveta é empurrada suavemente de volta para dentro da máquina e a vacina é aplicada por meio de um bico em uma área específica do corpo do pintinho ou da ave. Esse mecanismo garante que cada animal receba a dose correta, sem excesso ou falta.
A imersão periódica das ovelhas ajuda a protegê-las de parasitas que podem causar doenças de pele e diminuir a qualidade da lã. Esse processo é feito após a tósquia, quando a lã está mais curta, permitindo que a solução atinja melhor a pele. O sistema é equipado com 21 bicos de pulverização, estrategicamente posicionados para garantir que a solução cubra todo o corpo da ovelha de maneira uniforme. Quando uma ovelha entra na câmara de pulverização, seu corpo aciona um sensor eletrônico. Este sensor aciona válvulas solenoides de cobre conectadas a cada linha de pulverização por meio de uma unidade de controle central. Assim que a ovelha sai da área do sensor, o sistema interrompe automaticamente a pulverização. O sistema pode processar até 600 ovelhas por hora. Em média, as ovelhas são banhadas 2 vezes por ano, o que ajuda a mantê-las saudáveis e a reduzir o risco de surtos de doenças. Durante a época da colheita, os criadores de ovelhas precisam separar e pesar seus animais para venda. Em vez de pesar cada ovelha manualmente, os criadores agora utilizam sistemas automatizados de pesagem e classificação para um processamento preciso e eficiente. Uma vez identificada, a ovelha sobe em uma balança eletrônica integrada. Seu peso é registrado automaticamente e comparado com critérios predefinidos, como se deve ser retida, vendida ou usada para reprodução. Com base nesses dados, o sistema controla automaticamente os portões de triagem para direcionar cada ovelha ao grupo apropriado. Este sistema pode processar até 800 ovelhas por hora e selecionar em 3 a 5 direções diferentes, dependendo da configuração. É uma solução ideal para grandes fazendas durante a movimentada temporada de colheita. Aqui, você vê imagens de um rebanho bovino, tiradas por drones. Em fazendas de gado de grande porte, os drones se tornaram ferramentas essenciais para monitorar e gerenciar rebanhos com eficiência. Graças à sua capacidade de voar alto e cobrir grandes áreas rapidamente, os drones permitem que os agricultores avaliem a saúde e o comportamento do gado sem precisar se deslocar fisicamente por vastos campos. Países como a Austrália e algumas regiões dos Estados Unidos estão adotando a tecnologia de drones para o gerenciamento de gado, especialmente em grandes fazendas em áreas abertas como Texas e Montana, onde práticas tradicionais de pastoreio ainda são comuns. Drones podem escanear e monitorar rebanhos inteiros, identificar animais perdidos ou que apresentem sinais de doença. Além disso, câmeras térmicas e sensores em drones podem detectar animais feridos ou doentes. Assim que um problema é detectado, o drone voa mais perto do rebanho. Ele é programado para voar em altitudes e velocidades específicas para guiar suavemente o rebanho em uma determinada direção. O som e o movimento do drone naturalmente estimulam os animais a se afastarem, ajudando os fazendeiros a direcioná-los de volta para pastagens ou currais. Helicópteros também são usados na criação de cavalos como um método eficaz para gerenciar rebanhos. Isso é particularmente útil para cavalos soltos ou aqueles criados em grandes extensões de terra, como ranchos nas terras altas ou pastagens selvagens. Em vez de cavalgar ou caminhar por terrenos acidentados, os fazendeiros podem sobrevoar com helicópteros para monitorar, guiar e reunir os rebanhos. Quando os cavalos precisam ser reunidos para exames de saúde, marcação, transporte ou triagem, helicópteros voam baixo ao longo de rotas específicas para guiá-los.
O ruído do motor e o movimento aéreo criam uma pressão natural, incentivando os cavalos a se moverem na direção desejada. Além de reunir rebanhos, helicópteros também são usados para monitorar a saúde e a movimentação de diferentes grupos de cavalos. Muitos helicópteros são equipados com sistemas de GPS, permitindo que os criadores observem e registrem dados remotamente, sem a necessidade de se aproximar fisicamente dos animais. Isso economiza tempo e reduz o estresse dos cavalos, que poderiam se assustar com o contato humano próximo. Mesmo sem estar fisicamente presente na fazenda, os criadores ainda podem monitorar a atividade do gado via smartphone ou computador. Graças aos sistemas de câmeras de vigilância, os pecuaristas podem observar a saúde, o comportamento e as condições de vida do seu gado em tempo real. Uma vantagem clara do uso de câmeras é a capacidade de detectar sinais precoces de doenças, como vacas que não comem, se movimentam de forma anormal ou apresentam outros sintomas. Em vez de verificar cada animal manualmente, os produtores simplesmente monitoram as imagens das câmeras e respondem rapidamente quando surge um problema. Além disso, os sistemas de vigilância externa ajudam a proteger o gado de predadores, aumentando a segurança geral da fazenda e reduzindo possíveis perdas. Quando você pensa em esteira, provavelmente imagina pessoas correndo para se manter em forma. Mas você sabia que cavalos também usam esteiras? Pode parecer incomum, mas as esteiras desempenham um papel importante no cuidado, treinamento e reabilitação de cavalos. As esteiras permitem que os treinadores controlem com precisão a intensidade e a velocidade do treino de um cavalo, algo difícil de conseguir com métodos de treinamento tradicionais. Em uma esteira, os cavalos podem desenvolver músculos, melhorar a resistência e se recuperar de lesões em um ambiente controlado e sob supervisão especializada. Ao ajustar a inclinação da esteira, os treinadores também podem trabalhar grupos musculares específicos. Essas máquinas podem acomodar treinos de alta velocidade, o que é especialmente benéfico para cavalos de corrida. Os treinadores as utilizam para aumentar a resistência e aprimorar o desempenho sem precisar se preocupar com mau tempo ou terrenos irregulares. Em matadouros modernos, o uso de máquinas de atordoamento elétrico antes do processamento de suínos é uma etapa crítica para garantir o bem-estar animal e cumprir com as regulamentações de segurança alimentar. A insensibilização deixa o suíno temporariamente inconsciente antes do abate, reduzindo significativamente a dor e o sofrimento. O suíno é colocado em um compartimento específico, onde sua cabeça ou corpo entra em contato com eletrodos. O operador então aplica a voltagem e a duração corretas, de acordo com as normas técnicas, garantindo uma insensibilização eficaz sem causar danos graves aos tecidos. Este método de atordoamento elétrico funciona através da passagem de uma curta corrente elétrica pelo cérebro do porco por cerca de 5 segundos. A corrente interrompe a atividade neural do animal, causando inconsciência imediata sem induzir morte instantânea. Quando realizado corretamente, o porco entra em um estado de insensibilidade, sem resposta a estímulos externos, permitindo que o processo de abate prossiga de forma mais humana e higiênica.